quão bom é vivermos na liberdade do Espírito. Vivermos conforme a liberdade que o Espírito nos dá. E não presos à lei, às regras, às ordenanças, às convenções ou às coisas da tradição, mas vivemos de fato sobre a influência do Espírito. E isso se dá de maneira prática pela palavra. Então, quanto mais contato nós temos com essa palavra, mais nós conseguimos perceber a liberdade ou de quais prisões, de quais limites o Senhor nos libertou. Amém? As tradições, a lei, ela está em oposição à verdade do Evangelho. Aquilo que não diz respeito à verdade do Evangelho se tornou o outro Evangelho que influenciou os Gálatas a se desconectarem da graça e também se desconectarem do apóstolo. E passaram então a questionar a liderança do apóstolo Paulo. Senhor Jesus, o pano de fundo do livro de Gálatas é que os Gálatas foram os primeiros a ganhar a graça quando o Espírito Santo levantou a Barnabé e Saulo em Antioquia para a sua obra. Eles foram até Antioquia da Psídia, depois a Icônio, Listra e Derbe. Ali foram levantadas as igrejas com muita dificuldade, perseguições e sofrimento. Essas igrejas ganharam a vida de Deus pelo Evangelho da verdade. Eles ganharam a vida de Deus pelo Evangelho da verdade. Então, somente o Evangelho da verdade é capaz de dar vida. A lei não tem condições de dar vida. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreve para as igrejas dessa região, a fim de que não abandonem a graça por causa da lei. Nem se voltem para a lei como eles estavam outrora. A lei, ela só nos traz condenação. Se nós não conhecêssemos a lei, não sabíamos do pecado. Porque quem disse que mentir é pecado foi a lei. Por outro lado, era interesse de Deus dar a vida ao homem, para que por meio dessa vida, o homem discernisse o bem e o mal. Quando o homem foi induzido pela serpente a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a proposta que estava implícita nessa ação era que o homem conhecesse o bem e o mal sem Deus. Porque no dia que você comer, essas foram as palavras da serpente, porque no dia que você comer dessa árvore, desse fruto, você será como Deus. Uau, isso é tudo que a gente quer, não é? A gente quer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Só que, qual é a mensagem subliminar dessa afirmação? Você vai conhecer isso sem Deus. Você não vai precisar de Deus. E a lei, num certo sentido, ela te dá esse sintoma de que você pode, na tentativa de cumpri-la, não necessariamente precisar de Deus. E isso é um ledo engano. Por quê? Porque o princípio da vida é o princípio da dependência. Então, por isso que o apóstolo Paulo tenta, por meio desta carta, resgatar os Gálatas para o caminho original. Então, no capítulo 5, que foi lido, versículo 1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo
a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Bom, se para eu ficar livre da carne basta eu fazer a circuncisão, de que me vale a cruz de Cristo? De que me vale a graça? Porque a circuncisão passaria a ser um substituto da graça e da sua cruz. Senhor Jesus, por isso que o apóstolo vem nos lembrar, nos encorajar a voltar a essa dependência e nos traz a verdade do Evangelho. Então, a verdade do Evangelho consiste em apenas crermos em Cristo para sermos salvos. O que não é a verdade do Evangelho? Que para ser salvo eu preciso, além de crer, da circuncisão. Então isso não é a verdade do Evangelho, mas é outro Evangelho.